muito boa tarde a você que nos acompanha aqui na tela da Band. Estamos começando a edição regional do Brasil. Gente, a partir de agora, ficar juntos com você. Pedimos licença para, a partir de agora, transformar esse seu fim de tarde em horário nobre. A partir de agora você vai ficar sabendo o que de mais importante aconteceu pelo Estado nas últimas 24 horas e uma cobertura completa dos principais fatos que marcaram Santa Catarina nesta quarta-feira. Depois do feriadão prolongado para muita gente, hoje a quarta tem cara de segunda. Mas também muita gente acabou trabalhando na segunda-feira, teve o feriado ontem e hoje retomou a normalidade. Um dia que, com chuvas em diversas regiões do estado, houve um completo caos no trânsito, principalmente aqui na Grande Florianópolis. E a partir de agora você vai ficar sabendo os fatos que são destaque na edição do Brasil Gente. Você vai ver uma completa cobertura sobre mais um ataque a ônibus na capital. Os moradores de Florianópolis foram acordados hoje com a notícia de um ônibus incendiado ainda durante a madrugada por volta das 4 horas da manhã. Tiroteio em um restaurante ao lado da Universidade Federal de Santa Catarina. Por pouco não terminou em tragédia. Criminosos armados invadiram o local na noite de ontem e você vai saber em detalhes o que aconteceu. Cenas do desespero durante a passagem do tornado que destruiu casas e trouxe, lamentavelmente, 2 mortes para o município de Xanxerê. Você vai ter a cobertura completa na edição de hoje do Brasil Gente. E ainda assalto a uma joalheria no norte do estado. Você vai saber como foi a ação dos criminosos que levaram joias, relógios e diversos outros objetos de valor desta relojoaria. E ainda mais um caixa eletrônico é explodido durante a madrugada, desta vez no sul do estado. Vamos trazer também outros fatos que marcaram esta quarta-feira em várias regiões de Santa Catarina, um giro pelas nossas equipes. Por isso, fica ligado. A edição do Brasil Gente dessa quarta-feira está aqui, ó, na sua tela, e volta rapidinho depois do intervalo com tudo isso e muito mais para você. Brasil Urgente. Agora sim, estamos de volta com você na tela da Band, com a edição do Brasil Gente Santa Catarina. Agradecendo o carinho da sua audiência, da sua participação, da sua interação. Você pode participar conosco. Já adicionou a página do Brasil Gente no Facebook? Então entra lá, www.facebook.com/BrasilGenteSC. Está aqui na tela para você, ó. www.facebook.com/BrasilGenteSC. Tem também o e-mail do Brasil Gente, tem o telefone da produção. Você pode entrar aqui, ó. Vamos colocar aqui embaixo, ó, brasilgente@bandscc.com.br. Também você pode entrar em contato conosco. Não é da região da Grande Florianópolis, está aqui, ó, 48-3239-1007. E tem a página da Band que você pode assistir as reprises do programa. Sempre depois do Brasil Gente Santa Catarina, a gente já vai lá e coloca na página da Band, www.bandscc.com.br, tá certo? Participe conosco, paute a nossa equipe e mande seus vídeos como telespectador lá de Chapecó. Olha só o que nós vamos mostrar agora para você. Na região oeste, no final da tarde de ontem, um dos moradores que acompanha o Brasil Gente acabou mandando pra gente o que ele viu lá no bairro Pinheirinhos. Olha só o susto que os moradores dessa residência tomaram. Coloca aqui na tela, olha só. Um caminhão acabou perdendo os freios e o motorista, com o veículo desgovernado, não conseguiu fazer com que ele parasse. Olha só, ele acabou batendo de frente nesse outro veículo de transporte de carga menor. E o veículo acabou prensando esse outro carro junto ao poste. Felizmente, não havia ninguém na rua ou passando por ali, mas foi um susto muito grande. Os moradores saindo ali da residência para tentar socorrer vítimas que porventura viessem a ter sofrido alguns ferimentos. Felizmente, ninguém ficou ferido, só o motorista do caminhão. Você vê que ele está com a porta aberta ali no momento em que ele tentava pular do veículo. O veículo acabou perdendo os freios. Isso aconteceu no final da tarde de ontem em Chapecó. Vídeo mandado por um telespectador que acompanha o Brasil Gente, que você também pode mandar pra gente, tá bom? E eu falei agora há pouco que chove em várias regiões de Santa Catarina. Quer ver a Florianópolis nesse momento? Como é que tá o tempo? Vamos dar uma olhada nas imagens das fontes Colombo Salles e Pedro Ivo Campos. Câmera da Band no alto do Morro da Cruz, no centro de Florianópolis. Movimento intenso para quem deixa a ilha em direção ao continente nesse horário.
4 horas e 23 minutos, 19 graus é a temperatura na capital. Agora o trânsito é invertido. Para quem chega à ilha, trânsito tranquilo na ponte Pedro Ivo Campos. Mas para quem deixa a ilha, já começa o caos. Filas já se formam na Via Expressa, na BR-101, na alça de contorno ao acesso à ponte Colombo Salles e também ali na Avenida Beira-Mar Norte, Avenida Gustavo Richard. Está acompanhando a gente no trabalho, está acompanhando a gente em casa, vai sair ainda. Então é bom ter cuidado, cautela, paciência e principalmente dirigir com responsabilidade, porque está chovendo o dia inteiro, muita gente acabou, devido ao incêndio que aconteceu durante a madrugada em um ônibus aqui na capital, acabou não querendo arriscar, com medo de outros ataques e saindo de casa de carro. E isso fez com que hoje o número de veículos pela cidade aumentasse significativamente. Falando em ataque a ônibus, hoje pela manhã, a população que acordou cedo acabou se deparando com a notícia que circulou por toda a região. Mais um ônibus foi incendiado em Florianópolis. O ataque aconteceu por volta das 4h30 da manhã. Os detalhes desta ação você acompanha agora, aqui ó, na tela da Band, no ar. O incêndio aconteceu aqui na Avenida Jorge Lacerda, no sentido costeira do Pirajubaé, centro de Florianópolis. Para quem não é aqui da região, é exatamente aqui no sul da ilha. Do lado esquerdo fica o aeroporto Hercílio Luz, do lado direito o centro da cidade. Era por volta das 4 horas da manhã, quando o motorista do ônibus, junto com o cobrador e outros passageiros, estavam no interior do veículo, aguardando o horário para sair. Esse é o chamado madrugadão. 2 pessoas chegaram em uma motocicleta vermelha. Enquanto uma das pessoas permaneceu na moto, o outro entrou aqui, ó, pela porta da frente, mandou que todos os passageiros descessem do veículo e imediatamente começou a jogar gasolina. Logo após a saída dos passageiros e também do motorista e do cobrador, o rapaz que entrou aqui e que despejou o combustível ateou fogo, montou na motocicleta e saiu em direção ao bairro Saco dos Limões. Logo na sequência, as chamas tomaram conta do ônibus. Nestas imagens gravadas por moradores da região, é possível observar a altura das chamas. E hoje pela manhã, vendo o poste que fica exatamente sobre o ônibus, dá para observar que as chamas chegaram até as luminárias, mais de 20 metros de altura. Vocês estavam em casa, dormindo 4 horas da manhã. Como é que acabaram acordando e se deparando com essas chamas aqui? A gente acordou com um barulho que parecia assim, pedra batendo assim, e o quenturão. Ou seja, a casa de vocês aqui a gente percebe que dá mais de 20 metros de distância e mesmo assim vocês sentiram o calor das chamas. Sim, era muito forte, assim, e era muita fumaça, muito cheiro também de queimado. Era muito forte. E desespero na hora. Ah, um desespero. A gente ligou pra polícia já e já tinham ligado também e aguardamos. Imaginou ver essa cena na porta da sua casa? Não, nunca imaginei. A senhora também acabou tomando um susto de madrugada? É, e os estouros também, né, que dava, que o próprio material do ônibus provocava isso, né? Com sorte ninguém se feriu nesse dia. Graças a Deus, graças a Deus. A cena na manhã de hoje acabou chamando a atenção dos passageiros que embarcam aqui nesse ponto. A senhora chegou cedo aqui. Assusta ver essa imagem? Assusta muito. Nossa. Hoje pela manhã, ao observarmos os passageiros que estavam por aqui, também conversamos com motoristas das empresas que estão circulando na manhã de hoje. E a palavra de todos eles era única: o medo de estar transitando, principalmente de que outras ações como essa possam voltar a se repetir, já que agora os ônibus começam a circular com mais intensidade. Deixa eu falar só com esse motorista rapidinho. Preocupa estar trabalhando hoje de manhã com essa cena aí na frente? Preocupa, né? Todo mundo. Dá medo, né? Agora a polícia trabalha para tentar identificar quem são os criminosos que agiram aqui no bairro Saco dos Limões na manhã desta quarta-feira, principalmente buscando imagens na região para que possam tentar identificar a motocicleta e os responsáveis por mais esta ação criminosa que aconteceu em Florianópolis na madrugada de hoje. Olha, apesar da ação ser similar a outros ataques que aconteceram em Santa Catarina, a Polícia Militar acredita que essa ação não tem a ver com, ou tenha alguma relação com aqueles outros ataques que aconteceram nos anos que se passaram, já que as ações são semelhantes, né? A gente observa que as ações, elas remetem a sempre 2 pessoas, uma motocicleta, o modo de agir com gasolina despejando, fazendo com que os passageiros desçam do veículo, estando armados, e aí ateiam fogo e saem. Eu falei com um dos funcionários da empresa pela manhã e também com o cobrador, que estava bastante assustado, o motorista estava saindo, e ele dizia, olha, eles falaram,
E vai ter mais, esse é só o primeiro. Mas mesmo com essa declaração por parte do motorista, infelizmente, a Polícia Militar, né, não acredita, e segundo informações do próprio comando da assessoria de comunicação, que essa ação tem a ver. Você vê ali a altura das chamas, ó, o poste ali em cima, a iluminação do poste, para se ter uma noção exata da altura em que chegaram essas chamas e que tomaram conta do veículo, que ficou totalmente destruído. Assim como a Polícia Militar não acredita que essa ação tem a ver ou relação com os atentados que aconteceram em anos anteriores, o consórcio Fênix, que administra o transporte público aqui na região, também discorda de que esse atentado tem relação com aqueles que já aconteceram anteriormente. E vê nesta ação aqui uma ação de vandalismo. Foi o que o representante do consórcio Fênix falou para a nossa equipe na manhã de hoje. Coloca no ar. Vendo o poste que fica exatamente sobre o ônibus, dá para observar que as chamas... A gente tem, vamos colocar ali a parte de onde eu converso com o representante do consórcio Fênix. Aí sim, pode colocar no ar. Doutor Nazário, como o consórcio Fênix vê essa possível retomada dos ataques a ônibus aqui na Grande Florianópolis? O consórcio foi surpreendido com esse ataque nesta noite. Não há uma previsão de que algo que volte a acontecer, algo orquestrado. Acreditamos que foi algo pontual, específico, mas que não se consegue identificar a origem, que só vai poder ser combatida com a participação da população, indicando eventuais autores. O consórcio vê essa ação como mais um atentado ou um ato de vandalismo diante da forma com que esse crime foi cometido? Acreditamos que seja um ato de vandalismo, não tem nenhuma relação com algo criminoso que seja identificado pela polícia ou pela comunidade, então acreditamos que seja um fato isolado que não tende a se repetir nos próximos dias. Só que isso acaba causando um prejuízo enorme para as empresas e para a sociedade. O maior prejudicado é a população, que fica com um veículo a menos na operação e assim sucessivamente à medida que forem sendo incendiados, e acaba o município tendo também esse prejuízo com relação aos horários, toda essa complicação. Essa ação muda algo nos próximos dias na rotina, tanto dos trabalhadores como também nas ações das empresas, ou acredita-se que não deva se repetir? Por se acreditar que seja um fato isolado, não deve haver outra operação nesse sentido, algo que altere a rotina dos trabalhadores ou da empresa. Mas se vier a ser retomado essa ação, ou se vier a acontecer novamente, vocês devem tomar algumas providências ou até medidas de segurança? Aí é uma decisão conjunta da autoridade policial, do município e do consórcio para verificar a melhor alternativa que não prejudique a população. Nesse caso, o maior prejudicado por enquanto são as empresas que, com ações como essa, o prejuízo é significativo. Cada veículo incendiado é um prejuízo financeiro para a empresa, que não são veículos segurados, mas principalmente para a população que sofre com um veículo a menos na operação. Hoje, quantos ônibus se contabilizam de prejuízo provocado por ações como essa, desde que começaram esses ataques a ônibus em Santa Catarina? Pegando o histórico no estado, são superiores a 20 veículos. Ou seja, um prejuízo que ultrapassa facilmente aí a casa dos 6 milhões de reais. Aproximadamente isso. E que nenhum deles tinha seguro e que é suportado pela empresa e que agora está em discussão judicial o ressarcimento desses valores. Tomara que tanto a Polícia Militar quanto o consórcio tenham razão. Que essa seja uma ação isolada, talvez até por vândalos, se aproveitando da oportunidade, vendo o veículo parado por volta das 4 da manhã, já que recolhia também funcionários que são levados para a garagem. Esse fica o ponto inicial aqui do bairro Saco dos Limões, próximo aqui até a TV Bandeirantes aqui na região. Mas confesso que pela forma de agir e pelas ações eu não vejo diferença nenhuma. Dificilmente alguém andaria durante a madrugada, 4 horas da manhã, com um galão de gasolina. Mas tomara, né, que a Polícia Militar, através da comunicação social, esteja correta em afirmar que essa deve ser uma ação isolada, praticada por vândalos, e não aí uma ação praticada ou a mando de facções criminosas que, lamentavelmente, todos nós sabemos e também é assumido pelo governo do estado que existe nos presídios de Santa Catarina. Nos próximos dias nós vamos estar acompanhando e saber se realmente isso aconteceu, se vai ser vinculado ou se vai ser divulgada alguma nota, já que conversei com a DEIC, com o pessoal da DEIC e também da Polícia Militar, não foi deixada nenhuma carta, nenhum documento, e segundo o motorista, só o aviso por parte de um dos criminosos. Olha, essa é a primeira de muitas, tomara que não, é o que nós esperamos que aconteça. E você vai ver na sequência do Brasil, gente, nós vamos trazer para você como foi o dia de hoje, trabalho de recuperação de dezenas de famílias que estão sofrendo com o tornado que acabou trazendo consequências e mortes no Xanxerê, no oeste do estado. Vamos falar ainda de ontem à noite aqui em Florianópolis, do que aconteceu em um restaurante
onde dezenas de estudantes faziam uma confraternização exatamente ao lado da Universidade Federal, quando criminosos armados acabaram invadindo para praticar um assalto. Só que lá dentro estava um policial civil armado, estava de folga. E o resultado você vai saber já já. E ainda, assalto à joalheria no norte do estado. Criminosos conseguem levar dinheiro, joias. Você vai saber também como foi a explosão de mais um caixa eletrônico em Santa Catarina. A ação dos criminosos que vem trazendo o medo em diversas regiões do estado. Você acompanha na sequência do Brasil, gente, que volta rapidinho, depois do intervalo. Volta. 9h45 da noite. De um lado, Carcará do Sertão, do outro, Urubu Rubro-Negro. A briga promete. Salgueiro e Flamengo, ao vivo. Quem vai voar mais alto na Copa do Brasil? Combustível. Segundo o dicionário, qualquer corpo que combinado com outro produz... E nós estamos de volta com o Brasil, gente, Santa Catarina, para você aqui no seu fim de tarde. São 16 horas e 40 minutos, 4h38 da tarde. Vamos dar uma olhada aqui, abre a câmera pra gente mostrar as imagens. Olha só, fechou tudo, não se vê mais nada aqui no fim de tarde de Florianópolis. Essa imagem que você está vendo são nuvens que tomam conta do maciço do Morro da Cruz, então não dá para ter cena nenhuma para você aqui do fim de tarde em Florianópolis. Nesse momento chove na região, mas a gente te informa, porque com a chuva o trânsito fica caótico. Eu falei no início do programa de hoje. E não é diferente também nas BRs e nas rodovias que cortam o estado. Um capotamento foi causado por causa da pista molhada no sul do estado. Quem acompanhou e traz os detalhes, Juan Todescato, Nereu Filho, direto do sul do estado, foi na tela. O primeiro acidente foi registrado com este veículo, que acabou saindo da pista e capotando. Peraí, até só pra gente corrigir ali, o outro VT, vamos voltar ali, vamos plugar aqui o Juan Todescato e o Nereu Filho, porque daqui a pouco eles já vão trazer essas informações pra gente das rodovias. Então, deixa eu aproveitar que a gente vai ganhar esse tempo. Abriu o assunto com a questão do que vem acontecendo em Xanxerê, no oeste do estado. As nossas equipes estão acompanhando também o drama das famílias que desde segunda-feira vem sofrendo. É falta de comida, falta d'água, famílias que foram atingidas pelo tornado, e os trabalhos de reconstrução continuam. E o município tem muita coisa para fazer. São muitas casas atingidas, muita gente ainda está desabrigada. Parentes de moradores que foram atingidos chegam a todo momento na cidade para tentar ajudar. E quem sobreviveu não esquece os momentos em que esteve no meio do tornado. Quem traz a reportagem agora, Marcelo Moraes e Elisandra Visotto. Coloca no ar. O tornado que devastou alguns bairros do município de Xanxerê assustou muitas pessoas. Alguns registraram os momentos de pânico. Meu Deus, ali tá voando tudo! Gente do céu! Pelas imagens aéreas é possível ter a dimensão da tragédia. Casas totalmente destruídas e as ruas tomadas de entulhos. Marcelo está há 2 meses morando em Xanxerê. Perdeu tudo, mas conseguiu salvar a vida da esposa e dos 2 filhos. E foi muito rápido, acredito que 1 ou 2 minutos, né? E sei que eu vi que minha esposa foi eu peguei minha filha e passei para minha esposa e vi que as duas foram arremessadas um pouco com o tornado e contra a parede, e aí meu filho que estava no quarto dormindo, que quando eu percebi que ele não estava, eu fui no quarto, estava travada a porta, e eu consegui destravar, e ele estava meio que ainda um pouquinho voando com coisa em cima dele, que eu consegui tirar ele. As rajadas de vento atingiram cerca de 200 km por hora. O tornado durou 5 minutos e destruiu 30% da cidade. 6.000 casas foram afetadas e 15.000 pessoas atingidas. Cerca de 30 crianças estavam treinando nesse ginásio na hora em que aconteceu o tornado. Elas se esconderam embaixo das arquibancadas antes da estrutura desabar e, por sorte, não se feriram. Essas 2 estudantes estavam no ginásio na hora em que aconteceu o tornado. Daí começou os barulhos, o vento, aí o vento muito forte. Daí quebrava os vidros. Meu Deus, aí todo mundo ficou desesperado, pensando como é que a gente conseguisse salvar. Todo mundo ficou em desespero, chorando, pensando, meu Deus, a minha mãe e o meu pai, como é que eles estão agora? Que a gente não ia se salvar, que a gente achou que ia cair tudo.
que não ia sobrar nada. A estimativa é que ao menos 120 pessoas tenham sofrido algum tipo de ferimento na passagem do tornado pela cidade. 10 delas continuam hospitalizadas, entre elas uma amiga da filha de Amarildo, que teve um corte no pescoço e está em estado grave. As duas brincavam neste quarto na casa dele no momento da tragédia. É desesperador. Sem palavras para explicar o que a gente sente no momento desse e saber que a minha filha estava em casa, ver a situação que a casa ficou e as outras dos vizinhos também, todo o bairro praticamente, foi apavorante. Cenário de guerra para pior, né? Coisa muito horrível, de pânico. Após ver os estragos na casa do pai, seu Delmar veio de Pato Branco, no Paraná, para auxiliar na reconstrução. Aqui agora a gente vai ter que aguardar um laudo e ver se vai dar para fazer algum aproveitamento, né? Mas a princípio a situação tem que aguardar e com paciência também, né? Arrumar as coisas que a gente consegue aproveitar ainda, né? Para não deixar danificar tudo, né? O mesmo tornado causou destruição na cidade vizinha de Ponte Serrada. 200 casas foram atingidas, mas ninguém ficou ferido. Que tragédia, né? E o estado inteiro está se mobilizando para ajudar os governos, tanto os governos municipais, o governo estadual, o governo federal, através do Exército, através dos ministérios, o Ministério da Cidade e principalmente a população, né? Se solidarizando com as vítimas dessa tragédia. E ao que tudo indica, realmente Santa Catarina está na rota dos maiores acontecimentos desses climáticos do mundo, né? A gente percebe nessas imagens, é assustador ouvir o áudio, esse áudio completo desse morador que filma. Pessoal, até eu vou pedir para a gente ali, porque na reportagem até dá para a gente rodar de novo, ali pode até deixar no ponto para a gente perceber o desespero ao perceber que o furacão está vindo em direção a eles e que passa do lado, né, como eles começam a falar, destruíram uma fábrica, é desesperador. Dá para imaginar o que essas pessoas passaram. Quer ver? Roda aí pra gente. O tornado que devastou alguns bairros do município de Xanxerê assustou muitas pessoas. Alguns registraram os momentos de pânico. Meu Deus, ali tá voando tudo! Gente do céu! Olha isso, né? Imagina você estar ali naquele momento, não sabe nem o que fazer, para onde correr. Felizmente, essas pessoas que estavam ali, que filmaram, conseguiram se salvar. Agora, outras 2 pessoas perderam a vida. E eu falava desses acontecimentos climáticos e que Santa Catarina está na rota desses eventos. E o estado faz parte de um corredor de passagem de tornados. E isso até pode, quem sabe, explicar o que vem acontecendo e principalmente o que ocorreu em Xanxerê. Quer ver só? Coloca no ar a reportagem pra gente acompanhar. Os mapas mostram a tempestade se formando sobre Santa Catarina. Na estação de monitoramento de Xanxerê, os ventos atingiram às 4 horas da tarde os 84 km por hora. A área estava sob atenção e o pior se confirmou. Foi um tornado o que atingiu a região oeste, causando muitos estragos. O tornado é uma nuvem em forma de funil. Essa nuvem, ela desce de uma nuvem do tipo cumulonimbus. A pressão nessa nuvem em forma de funil é uma pressão muito baixa, extremamente baixa, então provoca uma diferença de pressão com a sua área externa. Essa diferença de pressão é muito grande e isso ocasiona os ventos tão intensos. A meteorologista do CIRAM, órgão oficial de monitoramento do clima no estado, explica que Santa Catarina faz parte de um dos corredores de passagem de tornados existentes no mundo. As extensas áreas planas, rodeadas por montanhas, são propícias para a formação do fenômeno. E a transição entre estações pode aumentar essas chances. Apesar de difícil, muitas vezes é possível prever o tornado, observando a presença das nuvens que originam um evento climático. A previsibilidade de um fenômeno assim é bem mais difícil, né? Seria assim, com cerca de 2 horas de antecedência, tu poderias ver no radar,
meteorológico, né, a formação da nuvem que seria propícia ao desenvolvimento de um tornado, né. Então isso é possível, né, em termos de horas mesmo, né. Apesar dos estragos que causam, os tornados têm curta duração, são bem localizados e de pequena abrangência. O último de que se tem notícia e com proporções semelhantes aconteceu no oeste catarinense, em Guaraciaba, em 2009. A previsão do tempo indica que a instabilidade que traz chuva permanece, mas de maneira bem menos intensa e se afastando do estado nos próximos dias. Hoje se tem uma tecnologia muito grande para avaliar sistemas e fenômenos meteorológicos. A meteorologia, assim, os índices de acerto melhoraram muito. E agora outra etapa, né, que nessa questão dos desastres naturais, é ter esse preparo com a população de como enfrentar essas situações, já que evitadas elas não, né, os sistemas em si não podem ser evitados. Os sistemas não podem ser evitados, mas a prevenção pode evitar mortes. Eu me lembro muito bem daquele evento do furacão Catarina, na época em que o comandante o Major Márcio, era da Defesa Civil, e o alerta dado pela Defesa Civil na época evitou que tivéssemos mortes naquele furacão Catarina que atingiu o sul do estado. Ou seja, o alerta e a prevenção, tivemos estragos que foram recuperados, mas não tivemos vidas perdidas, e vidas não têm preço. Não importa, reconstruir cidades, casas, roupas, isso as pessoas dão um jeito. A solidariedade, ela se une para ajudar os outros, mas quando se perde vidas, isso não tem preço. E a prevenção é a única forma de evitarmos as mortes. Lamentavelmente, nós não temos no oeste do estado nada que possa ajudar a prever. Já tivemos 2, como disse a Lisandra, teremos mais daqui para frente, porque esse evento cada vez mais está se tornando constante no nosso estado. Chuvas, ventos fortes, tornados, já tivemos furacão em Santa Catarina. Montamos uma estação meteorológica avançada, mas que não abrange o oeste do estado. De nada adianta termos um investimento apenas para um lado, que foi o lado que abrange a região norte e a região do Alto Vale, pensando nas chuvas, nos alagamentos, nas avalanches que foram provocadas devido àquelas chuvas que aconteceram em 2010, 2011, 2012. Mas agora temos que pensar mais à frente. É hora de pensar nessa tragédia e investir. Vemos tantos investimentos. Vimos ontem o governo e a presidente Dilma aprovar e sancionar o projeto aí que prevê um aumento no repasse de recursos federais, ou seja, do nosso dinheiro para partidos políticos. Ou seja, nós estaremos bancando partidos políticos. Ao invés de aumentar o repasse a esses partidos, por que não pega todo esse dinheiro e está aí, ó, investir em tecnologia para salvar vidas? É a hora de cobrarmos, é a hora dos nossos representantes cobrar para que o governo federal invista. Nós estamos vendo o que a mudança climática vem provocando em todo o mundo. E em Santa Catarina está comprovado, estamos em uma rota onde temos toda essa predileção a acontecer esse tipo de fato. Seja ele furacão, tornado, enchente, chuvas torrenciais. Temos a seca, ou seja, precisamos investir. Quanto mais nós investirmos na questão da meteorologia no estado, mais nós vamos garantir que pessoas não percam a vida. Falei e vou repetir. Naquela vez do furacão Catarina, a prevenção feita pela Defesa Civil fez com que não tivéssemos vidas perdidas. E se nós tivéssemos isso aqui, na região oeste do estado, isso não estaria se repetindo. E toda a vida é a mesma coisa. Chega num determinado período do ano, é a seca que traz toda uma aflição aos agricultores, avicultores e toda aquela região. Agora é a questão do tornado, e não é a primeira vez. E quem garante que não vai se repetir? Afinal, não tivemos só um, foram 2 que passaram na região. Será que não está na hora de mudarmos esse pensamento, investirmos e garantir que as pessoas possam, pelo menos, se não puder retirar tudo da casa, mas que elas possam garantir a vida? 2 pessoas morreram, o que é uma tragédia. Se fosse uma morte, já seria uma tragédia. Toda vida perdida que poderia ser salva com a prevenção é sim uma tragédia. Mostra a incompetência, mostra a falta de respeito. Eu não estou falando do município, não estou falando do estado, não estou falando do governo federal, estou falando de todo mundo, todos envolvidos.
Só com a união de todos. Agora vai aparecer um monte de gente querendo ajudar. Quer saber a próxima manchete, ou a manchete dos próximos dias, quando as famílias começarem a retomar a vida? O desvio de recursos. O desvio do material que está sendo doado. O desvio de pessoas que vão se aproveitar desse momento para roubar, para furtar, para levar as doações que estão sendo encaminhadas. Então, que nesse momento nós tenhamos pelo menos o comprometimento de cuidar do que está sendo dado. Porque nós estamos ajudando os nossos irmãos. Nós estamos ajudando. Diversas organizações não governamentais estão se unindo. A maçonaria, o Rotary Club, municípios, associações, todos estão ajudando. Essas doações estão sendo levadas para Xanxerê. E quem vai administrar tudo isso? Falo porque isso aconteceu no sul do estado, aconteceu em Blumenau. E quer apostar? Vai acontecer em Xanxerê se nada for feito. Nesse momento está todo mundo ajudando. Estão pedindo alimentos, estão pedindo água, estão pedindo todas as doações que possam nesse momento ajudar essas famílias. Agora, tem que saber também organizar, separar e onde guardar, porque senão daqui a pouco, em cima dessa tragédia, vão aparecer os aproveitadores. Tem gente roubando as residências durante a madrugada. O pessoal está dormindo nos escombros para evitar os furtos. É lamentável. E você vai ver no próximo bloco o que aconteceu na noite de ontem em um restaurante ao lado da Universidade Federal de Santa Catarina. Criminosos armados invadiram o local no momento em que estudantes faziam uma confraternização. Mais de 30 pessoas estavam no local, entre elas um policial civil armado. Houve troca de tiros e você vai saber também como foi o assalto a uma joalheria no sul do estado. O Brasil, gente, volta na sequência com muito mais informações para você nessa quarta-feira agitada em Santa Catarina. Fica com a gente volta já. Oferecimento Conecte Car, abre cancelas e muito mais. Adquira o seu no posto Ipiranga. De volta com o Brasil, gente, Santa Catarina, para você aqui na tela da Band. Olha, aqui na região de Florianópolis, um dos bairros mais movimentados é o bairro da Trindade. Trindade e bairro Pantanal, devido à Universidade Federal de Santa Catarina. Esses dois bairros, que também englobam o Córrego Grande, há um fluxo de pessoas enorme nessa região, principalmente porque a Universidade Federal de Santa Catarina reúne muitos estudantes. Então o desenvolvimento nessa região, ele cresceu bastante. Final de semana, bares, restaurantes ficam cheios, lotados, feriados, devido a não haver a aula, então os estudantes eles têm tempo maior para frequentar esses locais. E esses bares, restaurantes, lanchonetes também atraem a marginalidade, a criminalidade. Há muito tempo a população reclama da falta de segurança no local. Prova disso foi o que aconteceu na noite de ontem. Em um restaurante onde estavam reunidos mais de 30 estudantes, 3 criminosos armados tentaram assaltar o local. Um policial civil que estava lá de folga viu a ação e impediu. Só que houve troca de tiros. Quer ver o que aconteceu? Coloca no ar. Universidade Federal de Santa Catarina. Aqui em Florianópolis, essa é uma das regiões mais movimentadas durante o dia e a noite. Principalmente pela quantidade de estudantes que aqui frequentam de segunda a sexta-feira. Essa é uma região onde também moram muitos estudantes e por isso há dezenas de restaurantes. E ontem, por muito pouco, em um desses restaurantes, exatamente este aqui, ao lado da entrada principal da universidade, um assalto por pouco não terminou em tragédia. Ontem havia uma confraternização aqui, iam pelo menos 35 pessoas, entre elas um policial civil. De acordo com as testemunhas, por volta das 9h30, 10 horas da noite, 3 homens chegaram e anunciaram o assalto. Um dos estudantes que estava ali dentro viu o momento exato que os criminosos chegaram com a arma escondida embaixo da roupa. Eu tava conversando com a galera e tal, todo mundo numa boa. E aí na hora eu olhei para a rua e vi 3 caras assim meio mal encarados. Os caras estavam vindo na direção da porta, mas pelo jeito que eles estavam vindo acelerado, eu já desconfiei. Daí eu fiquei olhando assim, falei, não pode ser, né? Meu Deus. Aí quando eu vi os caras botando a mão dentro do casaco e pegando a arma assim, eu falei, não, aí que a ficha caiu, né? Aí eu
fiquei nervoso assim, né, cara? Aí tava olhando a situação e pensei em avisar o pessoal, as meninas ali e tal, mas só que eu acho que eu ia criar um estado de pânico e talvez os caras, se assustassem eles, era pior, eles tomaram uma reação assim, né? Esse era meu medo. Então, a primeira reação que eu tive, na verdade, foi pegar minha carteira, meu relógio, coloquei dentro da minha cueca e eu tinha como sair pela rua, mas só que eu tava com todos os meus amigos e minhas amigas lá dentro. Aí eu voltei e comecei a avisar, é um assalto, porque nem todo mundo tinha percebido. E aí, nesse instante, eles entraram e anunciaram um assalto lá na porta. Então, eles começaram a abordar as pessoas que estavam na entrada, nas mesas lá mais próximo da porta, entendeu? Por sorte, intervenção divina ali só pode. Tinha um policial civil, a paisana. O cara tava jantando ali também, provavelmente acompanhado. Aí do nada ele reagiu e falou polícia, né? Tomou assim a frente ali da situação e aí eu vi que ele já apontou para um dos caras assim lá da rua e já disparou. E aí os caras fugiram, mas ele conseguiu pegar um, entendeu? Conseguiu imobilizar um. Ainda traumatizada, esta outra estudante também nos contou o que aconteceu na noite de ontem aqui neste restaurante ao lado da Universidade Federal. Chorando bastante, ela relembrou os momentos de pânico e terror que passaram. Sim, eu tava de costas, quando olhei, já tinha alguém avisando pra todo mundo pro chão. No começo eu achei que era uma briga, mas depois até eu me dar conta de que era um assalto. Já tava todo mundo no chão, fui pra debaixo da mesa e fiquei esperando ver o que iria acontecer. Foi a hora que você acabou saindo, levantando e vendo que tudo acabou? Como é que foi? Alguém começou a avisar de que tá tudo bem, mas falaram que eram 3, então um fugiu, o outro estava no chão e começaram a desconfiar que ainda tinha alguém ali dentro na cozinha. Aí deu uns 5 minutos que todo mundo ficou ali ainda naquele estado de apavoro, esperando aparecer o terceiro. Apareceu a polícia, entraram 4 policiais, perguntando se todo mundo estava bem. E aí foi a hora que passou um pouco mais de tranquilidade. E foi onde todo mundo começou a levantar e ir embora o mais rápido possível. O policial civil que estava jantando aqui neste restaurante, que reagiu à ação dos criminosos, conseguiu render um deles, um adolescente, que foi conduzido à 6ª delegacia. Os outros 2 conseguiram escapar, efetuando disparos contra o policial. Agora, a polícia trabalha para tentar identificar quem são esses criminosos que agiram aqui. E essa não é a única ação que aconteceu aqui na região e não é uma ação também isolada. Há muito tempo, moradores, estudantes e comerciantes aqui do entorno da Universidade Federal reclamam da falta de segurança, principalmente durante a noite. É péssimo, não sei nem te dizer assim. Aqui vocês já viram falar de assaltos, de ataques? Muitos. Pessoas que vêm chorando assaltada aqui, pedindo auxílio, ajuda no salão. Sabe, para as pessoas no bairro. Muitas pessoas vêm lá de cima assaltada aqui várias vezes. É péssimo, é péssimo. Eu tenho mercado aí, já fui 23 vezes assaltado. Quantas vezes? 23. 23 vezes assaltado. Como é que é conviver com essa insegurança? Meu filho, infelizmente nós temos que conviver porque esse país aí do jeito que está... Com as leis beneficiando menores. O bandido só tem o direito e nós não temos nada. É traumatizante, assim, né? A gente não imagina passar por aquilo, né? Tu tá num momento de amigos ali, descontraído, todo mundo numa boa. Assim vai acontecer, né, contigo aí. Do nada aquilo ali chocou bastante, assim. As meninas mesmo ficaram num estado de choque, assim, né? Chorando, passando mal mesmo. A gente só tranquilizou. Eu e um outro amigo, a gente procurou dar apoio pro policial civil ali, porque era o que tinha que fazer na hora, né? Dizer o quê? Ser redundante, né? Falar o que se fala todo dia, ou seja, enxugar gelo. Enquanto não mudarmos as leis que protegem os adolescentes infratores, nós vamos continuar convivendo com esse tipo de situação. Não adianta falar da polícia. Tinha polícia. Os policiais foram rapidamente chamados, os policiais militares que começaram a fazer rondas na região. O policial civil que estava ali, além de trocar tiros com os criminosos que estavam armados, conseguiu render um adolescente que foi conduzido à 6ª delegacia de polícia. E eu pergunto a você, será que ele está preso ou apreendido? Corrigindo, né? Porque é menor, é apreendido. Ele usa uma arma de fogo. Acima dos 16 anos ele pode escolher o futuro desse país.
Já é pai, que eu conheço muitos aí que foram pais com 16, 17, 15 anos, mas ele não pode responder pelos seus atos. Ou seja, ele pode definir, decidir e ajudar a decidir o futuro desse país, mas ele não responde pelos atos dele. É um menor, homens, né? Vários deles com 2 metros de altura, com 16 anos de idade, que sabem da responsabilidade, mas neste caso, perante a lei, eles são inimputáveis, porque não adianta dizer que o ECA é punição. Ah, mas aí muitos defensores dizem, olha, se for cumprido o que o Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece, nós vamos ter aí um adolescente sendo punido diante do que ele vier a cometer. Que punição é essa? Que ele vai para esses locais onde ele passa por essa repreensão do crime cometido e sai pior do que entrou. Ou seja, sai um bandido formado. Lá ele tem uma total experiência de como é ser bandido e sai com toda uma bagagem para aplicar esse crime na rua. Ressocialização? Nenhuma. Temos que mudar isso. A partir do momento em que nós mudarmos, aí sim uma sociedade vai poder viver melhor. A Polícia Militar e o governo do Estado pode colocar 1 milhão de policiais na rua. Enquanto os adolescentes não forem punidos, nós vamos ver cenas como essa se repetindo, principalmente aqui no entorno da Universidade Federal de Santa Catarina. E vamos dizer outra coisa, né? A universidade, o pessoal da segurança da universidade colocam câmeras ali dentro da universidade. Está na hora de colocar no entorno da UFSC também, né? Está na hora de o pessoal vir aqui, ó, e abrir várias câmeras, porque nessa rótula aqui onde eu estava gravando hoje, é a entrada principal da escola, da escola técnica da UFSC também, onde estudam várias crianças e adolescentes. E não há uma câmera ali fora no entorno. Muitos crimes que acontecem com estudantes acontecem aqui no entorno da Universidade Federal. E nada é feito para melhorar a segurança no entorno. Não adianta também dependermos. Acho que a universidade também poderia garantir um pouco mais de segurança para os cidadãos. Explosão de caixa eletrônico no sul do estado. Mais uma ação. Juan Todescato, Nereu Filho, trazem os detalhes aqui na tela. Juan, boa tarde. Boa tarde, Nader. O crime foi registrado na única agência bancária do pequeno município de Pedras Grandes. Era por volta de 3h30 da manhã, quando homens invadiram a agência e explodiram um dos caixas eletrônicos. De acordo com a polícia, os criminosos usaram uma quantidade muito grande de explosivos e acabaram danificando boa parte da agência. O gerente do banco afirmou que naquele caixa havia cerca de R$40 mil, mas não informou se todo o dinheiro foi levado. A polícia acredita que de 3 a 4 homens tenham participado da ação e vai utilizar as imagens do vídeo monitoramento para tentar identificar os criminosos. Esta não é a primeira vez que a agência de Pedras Grandes é alvo dos bandidos. Juan Todescate para o Brasil Urgente. Obrigado, Juan, meu filho. E roda as imagens pra gente ali de novo. Olha só o estrago provocado por essa explosão com o uso de dinamite. Felizmente, o prédio não foi danificado, trazendo consequências aos moradores. Obrigado a Stephanie Piava, que mandou essas imagens pra gente no momento em que aconteceu, logo depois que aconteceu a explosão, ela esteve lá e fez essas imagens, mandando pra gente aqui do Brasil, gente. Obrigado, viu, Stephanie? E olha só, a situação em que ficou a agência completamente destruída. E assim, ó, mais uma vez, sendo redundante, só vão fazer alguma coisa quando um prédio desse, com o uso de dinamite, desabar, que famílias forem prejudicadas ou vidas forem perdidas, ceifadas com essas explosões. Aí sim alguma providência vai ser tomada. E está muito perto disso acontecer. Eles não são especialistas em explosivos. Danificando caixas eletrônicos, eles colocam uma quantidade que podem trazer até consequência muito maior, que pode vir até a desabar um prédio, abalando as estruturas desses edifícios. Felizmente, dessa vez, prejuízo só para a agência bancária. Mas não está longe disso acontecer e também a gente não vê nada sendo feito para acabar com essas ações. Assalto à relojaria no norte do estado. Também criminosos armados invadiram um estabelecimento comercial e fizeram um limpa. Albanir Júnior e Fabiano Ramos contam o que aconteceu em Jaraguá do Sul, no ar. Foi um assalto que aconteceu hoje pela manhã, por volta das 10h30, no centro de Jaraguá do Sul, dentro de um shopping. 2 homens entraram em uma relojoaria bem arrumados. Um vestia camisa social e gravata e o outro usava um paletó. Eles entraram, disfarçaram e anunciaram o assalto. Segundo o relato dos funcionários da polícia, eles fizeram menção de estarem armados.
Em uma das fotos que foram divulgadas pela PM dos suspeitos, é possível ver que um deles segura uma arma. O que não dá para distinguir é se é uma pistola de verdade ou um simulacro. Eles fugiram a pé com uma sacola cheia de joias. A quantia não foi divulgada. A polícia agora procura pelos suspeitos. Quem tiver informações dos suspeitos deve entrar em contato com a polícia pelo 190 da PM ou 181 da Polícia Civil. Nader. Tá certo, Albani, obrigado pelas informações, direto de Joinville, Jaraguá do Sul. E se você tiver alguma informação que possa ajudar a polícia a identificar esses criminosos, coloca na tela pra gente mais uma vez a ação desses bandidos que agiram na região de Jaraguá do Sul hoje pela manhã, às 10h30 da manhã. Tá aí na tela pra você, os criminosos armados com pistola, renderam os funcionários e acabaram praticando essa ação na manhã desta quarta-feira em Jaraguá do Sul. Assaltos semelhantes a esse já aconteceram também em shoppings aqui na região da capital e também no sul do estado. E a polícia ainda não identificou quem eram esses criminosos, e aí tem cenas que possam ajudar a polícia a identificar quem são esses bandidos. Se você tiver alguma informação, que denuncie a 181, diz que denúncia da Polícia Civil, ou ao 190, telefone de emergência da Polícia Militar. Ainda hoje, nos telejornais aqui da Band, você vai ter uma cobertura completa do que aconteceu em Xanxerê, o trabalho que está acontecendo na tarde de hoje, com a entrega de donativos para as famílias que perderam tudo com esse tornado que aconteceu em Xanxerê, no oeste do estado, tá bom? Então, se você não acompanhou na tela do Brasil Gente, daqui a pouco já na página do Brasil Gente no Facebook, você vai poder acompanhar na íntegra a edição desta quarta-feira do Brasil Gente, e também entra na página da Band, www.bandsc.com.br. Lá também vai estar já o link com a cobertura completa do Brasil Gente desta quarta-feira. Aqui de Santa Catarina, nós vamos agora direto para São Paulo, direto para a edição nacional do Brasil Gente. E quem está lá? José Luiz da Atena, trazendo mais informações para você. Nós voltamos amanhã a partir das 4h15 da tarde, aqui ó, na tela da Band. Olha, o caso